Como você viu no título do vídeo, eu tenho um veículo, ou melhor, eu tinha um veículo PCD, aquele com a isenção de impostos, e ele foi furtado. Então eu quero conversar um pouquinho sobre essa situação. Quero te contar a experiência, o que está acontecendo, quais são os prejuízos que essa situação está me causando. Se você não me conhece, eu sou Andréa Almeida e eu sou PCD, pessoa com deficiência. Eu tive o meu quadril substituído por uma prótese. E toda pessoa que tem uma articulação substituída por próteses é considerada uma pessoa com deficiência. Eu já era considerada uma pessoa com deficiência mesmo antes da cirurgia, por conta da minha dificuldade de locomoção, por conta da minha locomoção reduzida. Então, em 2018, antes mesmo de ter feito a cirurgia, de ter colocado prótese no quadril, eu adquiri o direito a comprar um veículo com isenção de impostos. E assim eu fiz, comprei um veículo em 2018 e agora, o ano passado, 2022, ele foi furtado. Eu estou fazendo esse vídeo em fevereiro de 2023, meu veículo foi furtado em junho de 2022, o ano passado. Bom, aí começou a saga. Primeiro lugar, primeira observação que eu quero fazer, é triste viver num país em que você luta uma vida para adquirir um bem, porque não é fácil. A gente, para adquirir um bem, tem que fazer muita economia, muito sacrifício, tem que abrir mão de muita coisa, porque aquele patrimônio nos custa muito caro. E aí vem um ser desumano, desprezível, e rouba um patrimônio que levou uma vida para adquirir, tá? Então fica aqui um desabafo, aqui um parênteses, tá? Que não é esse o objetivo do vídeo, mas é assim que eu me sinto indignada por ter sido furtada num patrimônio que não é luxo, é necessidade e que me custou muito caro. Bom, terminado o parênteses, vamos ao assunto. O veículo foi furtado, eu dei entrada num novo pedido de isenção, tá? Para adquirir um novo veículo com a isenção de impostos, exercendo, portanto, o meu direito. E ele foi aprovado. Eu entrei em junho com o pedido, logo após ter sido furtada. Em setembro, ele já foi aprovado. Aí então eu fui procurar a concessionária e adquirir para fazer o documento de intenção de compra, um documento que a gente faz demonstrando a intenção daquela compra, já com todo o processo de isenção aprovado. E eu fiz esse documento para adquirir um veículo da Toyota. Foi me dado um prazo de entrega desse veículo, né, entre 90 a 180 dias. É muito tempo. Se uma pessoa precisa de um veículo, se depende do veículo, imagina esperar todo esse tempo. Mas tudo bem, se é assim que tem que ser, assinei o documento, concordei, portanto, com essa espera. Isso foi dia 29 de setembro de 2022. Estamos em fevereiro de 2023 e até agora o veículo não foi entregue, não está à minha disposição ainda. A previsão, de acordo com a revendedora, né? O vendedor me passou uma previsão para março, me mostrou na tela que está programado para março, ou seja, o veículo, se não tiver nenhum atraso, será entregue no limite do tempo, com 180 dias. Como eu disse desde o início do vídeo, eu dependo do veículo, eu dependo dele. Eu hoje estou trabalhando em casa, eu sou empreendedora, mas até há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, eu trabalhava muito longe do meu município. Eu sempre dependi muito de veículo para resolver tudo na minha vida, tudo. Imagina se eu ainda estivesse naquela situação, hein? Como é que eu estaria me virando? Não é fácil. Fora a demora na entrega do veículo,
tem todo um prejuízo financeiro nessa situação. Porque na época em que eu comprei, em 2018, o primeiro veículo com isenção, eu peguei isenção total. Ou seja, eu só paguei o valor do veículo, eu fiquei totalmente isenta dos tributos. Hoje eu não consigo mais essa isenção total, porque o veículo, para ser considerado um veículo, né, com a isenção de PCD, ele precisa ser um veículo adaptado. Eu não preciso de veículo adaptado, mas então ele tem que ser pelo menos automático, porque a automatização dele, modelo automático, já é considerado legalmente como uma adaptação. Então, para adquirir um veículo com a isenção que eu tenho direito, precisa ser um veículo automático. O veículo automático, ele tem um preço elevado. O teto, tá, para isenção de ICMS é R$70 mil. É o mesmo teto que já era na época quando eu comprei. Eu acredito que é o mesmo na época que eu comprei em 2018. Nós estamos em 2023. O IPI tem um teto de R$200 mil. Então, qualquer veículo até o valor de R$200 mil, a isenção de IPI é total. Tô longe de comprar um veículo nesse valor, tá? Nem passa pela cabeça. Mas o ICMS tem um teto. Passando o carro. O ICMS tem um teto de R$70 mil. Até 70 mil não paga os impostos. Se o veículo ultrapassar esse valor, aí a gente tem que pagar a diferença. Qual é o veículo automatizado? Veículo automático que custa 70 mil? Não tem. Ou seja, de qualquer forma, eu vou ter que pagar uma parte dos impostos, porque o ICMS, o que ultrapassar os 70 mil, eu tenho que pagar, arcar com esse tributo. Então, já não está sendo uma isenção total. E também o IPVA depois vai vir proporcional a essa diferença. Então, um prejuízo. Não consigo mais a isenção total como eu consegui na época. Segundo prejuízo. O valor que eu recebi do seguro não faz frente. Eu vou ter que cobrir, eu vou ter que desembolsar uma grande diferença, um grande valor de diferença para poder comprar esse veículo. E é isso porque eu ainda tinha seguro. Imagina se eu não tivesse. Num país em que as pessoas desalmadas nos levam nosso patrimônio assim, ó, na mão grande, não dá para ter um veículo sem seguro. Não dá. Então, sim, eu sempre tive seguro, acionei, recebi rapidamente, inclusive, mas o valor não é suficiente. Então, eu vou ter que desembolsar uma grande diferença para comprar outro veículo e ainda vou ter que arcar com parte do tributo. O seguro também, eu já perdi a classe de bônus. Quando eu comprar esse veículo novo e for fazer novamente o seguro, a minha classe de bônus já era, porque eu tive um sinistro. Outro prejuízo, meu seguro vai ficar mais caro, tá? O veículo que eu tinha, ele tinha todos os itens, sabe aqueles itens como câmera de ré, aquele kit multimídia, o fechamento, travamento elétrico das portas e dos vidros fechava automaticamente. Tinha uma série de itens de fábrica, tudo isso incluso na época, tudo isso não me custou nada a mais. Dessa vez, tudo isso é à parte. Qualquer item que eu queira colocar no veículo será cobrado à parte. Até os tapetes do veículo só vem os dianteiros, não vem os traseiros. Não vem câmera de ré, não vem o fechamento elétrico dos vidros, só das portas. Isso é importante, gente, isso é importante num veículo. Pensa que eu estou adquirindo um veículo novo, 0 quilômetros, automático, por um custo alto e não vem esses itens. Mais uma diferença que eu vou ter que desembolsar caso queira colocar. Isso tudo eu já tinha no veículo que foi furtado. Na época foi um veículo completo com um preço que cabia no meu orçamento, um preço que estava
dentro da faixa de isenção total de impostos, hoje eu já não consigo mais isso. Eu vou ter que me conformar com um veículo, digamos assim, não vou dizer inferior, mas um veículo que não faz frente ao que eu já tinha e que foi furtado. Então, essa conversa que eu tô tendo é porque é um desabafo. Provavelmente quem está me assistindo já passou por isso também. Ou se não passou, eu espero que não, que nunca te aconteça. Mas ninguém está livre de acontecer isso. E a questão é que nós somos pessoas com deficiência não por escolha. Eu não escolhi ser uma pessoa que depende de um veículo para se locomover. Eu não escolhi. E se eu tenho direito a algum privilégio, digamos assim, que é comprar o veículo pagando apenas o valor do veículo, não pagando os tributos, porque as leis desse país me dão esse privilégio, se é que eu posso chamar de privilégio, né? Porque o tanto de impostos que a gente paga. Mas o fato é que é uma lei, veio para beneficiar, mas ao mesmo tempo ela está fora da realidade de muita gente. Porque uma isenção para um veículo de até 70 mil é pouco, os veículos custam acima disso. Então a gente tem a isenção, mas também não tem total, pelo menos do ICMS, né? E do IPVA também. Agora, tirando, mesmo saindo da parte da isenção, o próprio preço dos veículos, porque se é necessário que o PCD tenha que adquirir um veículo automático, com esse valor, ele foge da realidade justamente de quem mais precisa. Eu fico imaginando as pessoas que têm uma faixa de renda aí que totalmente incompatível com esse valor de veículo. Ele até tem o direito, mas é algo inalcançável, é algo inatingível, justamente para as pessoas que mais precisem. Eu me considero, novamente vou dizer, me considero privilegiada até por, apesar de toda a dificuldade financeira, conseguir fazer valer o meu direito. Mas eu poderia estar vivendo um momento de vida que isso não fosse uma realidade. Aliás, eu já vivi momentos de vida em que isso não era uma realidade, né? Hoje, depois de uma luta de trabalho, com décadas, né, de trabalho, é lógico, a gente vai adquirindo aí a capacidade de absorver um custo desse tamanho. Mas para a grande maioria das pessoas, eu sei que isso não é uma realidade alcançável. Não é. Eu não sou habilitada, o condutor é o meu marido. Então, no meu caso, mesmo um veículo que não fosse automático já resolveria a situação. Caso eu não tivesse condições financeiras para o veículo automático, eu já poderia, mas não, a lei não permite. Ela diz que tem que ser o carro adaptado. Até para evitar, eu entendo que isso é para evitar fraudes, é uma maneira de você aplicar a lei para quem realmente precisa, e quem realmente precisa, quem tem alguma deficiência, precisa realmente de um carro adaptado, ou de um carro automático, de um carro que seja mais fácil para dirigir, né? Não vou entrar eu não quero entrar no mérito da questão, eu não quero entrar na parte técnica, eu não entendo de leis, eu não sou advogada, eu entendo da dificuldade que uma pessoa com deficiência tem na hora de exercer o seu direito. Então eu queria deixar esse registro aqui, os pontos principais aqui que eu queria elencar. O fato de um ser desumano, não é ser humano, um ser desumano, levar o patrimônio de alguém que lutou muito para conseguir e nem levou em consideração o fato desse alguém ser uma pessoa com deficiência, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar, o fato de que demora demais para a entrega de um veículo. Eu fico imaginando, se eu não fosse uma pessoa com deficiência, estivesse lá dentro da concessionária comprando o veículo à vista, sem isenção, será que teria que esperar 180 dias? Eu não sei, fica no ar aí essa dúvida, tá? E o terceiro ponto, as leis são criadas, mas
não atualizam. Ninguém atualizou o valor de isenção do ICMS. Então isso prejudica, porque de qualquer forma a isenção existe, mas ela é inatingível. Ela é inatingível, porque veículo automático que custe só 70 mil não existe. Eles são muito caros, tá? E também o fato de que teve uma crise mundial aí financeira, uma pandemia, tudo está muito caro. Se o meu veículo não tivesse sido furtado, eu jamais iria trocá-lo nesse momento, porque eu sei valorizar a condição que ele estava, os itens que ele tinha, e aí eu não iria fazer essa troca. Eu estou fazendo uma troca com prejuízo, sim. Prejuízo financeiro, prejuízo nos itens e acessórios que ou eu não vou ter ou eu vou ter que pagar eles à parte, prejuízo no seguro, prejuízo em todos os sentidos e prejuízo de estar há 8 meses sem veículo, tá? Eu tô me virando, eu tive que comprar um veículo antigo. Ah, mais um detalhe, vamos incluir mais isso nesse vídeo. Compramos, eu e meu marido, um veículo que não é automático, porque eu não posso ficar sem veículo. Como ele é o condutor, beleza, isso tá resolvendo pra gente, porque imagina 8 meses, não daria para eu ficar 8 meses aí vivendo de carro, sabe, pedindo carro por aplicativo para tudo que eu fosse fazer ou alugando veículo. Financeiramente isso seria um prejuízo imenso. Também não posso ficar sem veículo nenhum. Então compramos um veículo, tá? Só que se eu fosse condutora, eu não poderia dirigir esse veículo, porque a minha carteira seria uma carteira especial que exige que o carro seja automático. Então, se eu fosse uma pessoa habilitada, se eu dirigisse, fizesse parte do meu cotidiano dirigir veículo, eu estaria impedida agora por 8 meses, né? É que como ele é o condutor, então ele não tem essa exigência, ele pode dirigir qualquer veículo. Então isso tudo, gente, foi um desabafo, eu espero que vocês entendam que é uma troca de experiências que eu estou fazendo aqui com vocês, porque eu acho que essa é uma realidade não só minha, mas é uma realidade que muita gente pode estar vivendo neste momento. Agradeço por você que ficou até o final do vídeo aqui comigo. Um beijo grande.